No Enem de 2015, uma questão da prova de Ciências Humanas deu o que falar. Essa questão utilizava um texto de uma pensadora francesa, Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Hoje nós vamos falar sobre desigualdade de gênero. O uso desse texto deu maior polêmica, em muito por conta de más interpretações que ele recebeu. Vamos analisá-lo parte a parte? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. A autora não está dizendo que ninguém nasce assexuado ou que a sua definição biológica não é determinante. Ela afirma que não há nenhum fator natural que determine o papel da mulher na sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam como feminino. O que Beauvoir está dizendo é que a mulher ocupa um papel que está abaixo da sua condição de mulher. Ela seria qualificada a partir do masculino, como se fosse um homem castrado, e não um ser feminino de fato. É como se a mulher estivesse no limbo, ela está no não lugar da identidade. A escolha desse texto é muito feliz para representar o pensamento de Simone de Beauvoir sobre a desigualdade de gênero. Tal pensamento ganha forma nos 2 volumes do livro O Segundo Sexo. Tem um texto no site que aborda alguns pontos importantes dele para você conhecê-lo melhor. Sua hipótese é de que a mulher é construída socialmente como um ser inferior. Vamos ver alguns exemplos. Já viu um pai dizer sobre o filho: "Esse meu filho é macho"? Soa bem, né? Normal. Agora imagina se ele dissesse: "Essa menina é fêmea pra caramba". Não é estranho isso soar estranho? Simone de Beauvoir quer desconstruir a inferiorização da mulher em várias áreas, inclusive na psicanálise. Olha essa citação de Freud que ela usa no seu livro. A libido é de maneira constante e regular de essência masculina, surja ela no homem ou na mulher. Assim, enquanto a sexualidade masculina se daria na descoberta e na experiência, a feminina se daria na frustração e na falta. Pense de novo num pai dizendo sobre o seu filho: "Olha, meu filho já vai sozinho no centro". Parece maduro, né? O menino tá livre e tal. Agora imagina ele dizendo mesmo sobre a filha: "Minha filha vai sozinha ao centro". E ela tem pouca idade. Não parece que ele coloca a filha na posição de fragilidade, enquanto que o filho ele põe na posição de aventura, maturidade, alguma coisa assim? Enfim, todo esse determinismo coloca a mulher num lugar de opressão social. E essa mulher não teria nascido assim, ela teria sido feita assim. Pensando nisso tudo, deu para entender o texto? Ao pensarmos uma divisão tradicional da história em períodos, fica muito difícil encontrarmos grandes figuras femininas antes da Idade Contemporânea. Tivemos algumas exceções na Antiguidade, como por exemplo as mulheres na civilização cretense. No entanto, quando o assunto é a Idade Média ou o período moderno, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mesmo com figuras de renome, como Joana d'Arc e Elizabeth I, a figura da mulher ficou renegada a um universo dominado pelos homens. Uma breve análise do mundo medieval nos dá conta desse papel secundário ocupado pela mulher. Textos que muito raramente tratam do universo feminino foram escritos na sua grande maioria por membros da cristandade e estão repletos de uma visão de uma suposta maldição feminina. Em outras palavras, a mulher era um ser considerado muito próximo da carne, dos sentidos, e por isso uma pecadora em potencial. Afinal, todas elas descendiam de Eva, aquela que lá no passado levou Adão a cometer o pecado original. Isso as tornava más por natureza e inclinadas para o vício. A partir do século XI, com a institucionalização do casamento pela Igreja, o papel da boa mulher, da boa esposa, da boa mãe começaram a ser exaltados. A partir do período moderno, o matrimônio foi colocado como o mais ambicioso sonho feminino. Não é que hoje seja diferente, mas naquela época o casamento também tinha uma dimensão econômica, uma dimensão política, principalmente nos círculos da burguesia. Basta lembrarmos aí dos casamentos reais com o objetivo de unificar territórios e unir reinos. Mas papai, eu não amo papai. Que isso, minha filha? Casarás primeiro e amarás depois. Pessoal, aqui vai lembrar uma coisa importante. Esses padrões europeus que nós estamos falando também foram aplicados aqui no Brasil colônia. Naquele período, a mulher também era responsável pela casa, pelo filho e tudo aquilo que envolvia o bem-estar do universo masculino. Porém, algumas delas se dedicavam ao comércio, principalmente escravas e ex-escravas. Lá no site nós deixamos uma série de imagens do pintor francês Jean-Baptiste Debré que ilustram um pouco isso que estamos falando aqui. A construção da imagem negativa da mulher na história
é muito poderosa. E ainda hoje ela é capaz de impactar a distribuição de poder entre homens e mulheres nas nossas sociedades. O pensamento social desenvolveu uma categoria muito importante para falarmos sobre isso: é o patriarcado. Alguns autores lá do século XVII, como Robert Filmer, defendiam a visão do patriarcado como uma teoria de organização social. Mas hoje, essa visão não é mais aceita pelas ciências humanas. Porém, o patriarcado continua hoje impactando e muito o imaginário e as instituições das nossas sociedades. Mas afinal, o que é o patriarcado? Esse termo refere-se à construção cultural do predomínio da dominação masculina na estrutura social de forma naturalizada. Esse suposto poder masculino nasceria no seio familiar, ou seja, na esfera privada, mas deveria expandir-se para todas as outras áreas da vida pública, como a política, a economia, o trabalho, entre tantas outras. Percebam aqui, quando o patriarcado determina o papel de dominação do homem na família e no resto da sociedade, automaticamente o papel da mulher também está sendo determinado. E que papel é esse? O da subordinação e o do cuidado. Subordinação é a visão equivocada de que a mulher seria menos capaz, menos forte ou menos racional que o homem e por isso deveria se subordinar às decisões dele. Com a subordinação, constrói-se uma visão falsa de inferioridade feminina. Ao mesmo tempo, o cuidado seria a função que o patriarcado construiu para a mulher na família e na sociedade. Analisem comigo essa lógica perversa. Se a mulher é considerada como inferior ao homem, então ela não pode ocupar posições de destaque ou de liderança, mas o que ela pode fazer é garantir as condições para que o homem possa brilhar. Então, olha só, a mulher passa a ser vista como aquela que cuida. Ela cuida da sua casa, ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus filhos. E por causa dessa função de cuidado atribuída à mulher, ela passa a estar fixada na esfera privada. Não é à toa que durante tanto tempo, mesmo em sociedades consideradas mais avançadas, as mulheres não puderam votar e nem mesmo trabalhar fora. Elas não podiam fazer essas coisas, não tinham nem mesmo esses direitos, porque deveriam estar limitadas aos domínios da esfera privada, já que a esfera pública era o local dos homens atuarem. O tempo passou e as mulheres conseguiram desbravar sim o espaço público. Hoje, nós já invadimos o mercado de trabalho, o campo acadêmico e aos poucos tentamos conquistar também a política. Problemas resolvidos? Não, porque é aqui que o patriarcado revela sua faceta mais perversa. Muito embora a mulher já tenha alcançado novas posições, aqueles velhos papéis impostos pelo patriarcado continuam vivos. O trabalho doméstico e a responsabilidade sobre os filhos continua sendo atribuída a quem? Às mulheres. Surge aí o que a sociologia chama de dupla e tripla jornada de trabalho. Essa desigualdade na divisão das tarefas domésticas e na responsabilidade sobre os filhos acaba fixando a mulher em um contexto que atribui a ela papéis que são impossíveis de serem cumpridos, a não ser mediante um esgotamento total, físico, psicológico, emocional, entre tantos outros. E por tudo isso acontecer na esfera privada, essa exploração é silenciada. Essa inferiorização da mulher que começa em casa é o principal responsável pelo terrível fenômeno da violência doméstica. De acordo com a ONU, 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. No Brasil, entre 2001 e 2012, mais de 50 mil mulheres sofreram feminicídio dentro de casa, segundo dados do governo. Pesquisa do Senado brasileiro aponta que mais de 13 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de agressão. Esse número equivale a 19% da população feminina com 16 anos ou mais. Das que sofreram violência, 31% ainda precisam conviver com o agressor. E pior, das que convivem com o agressor, 14% continuam sofrendo violência. Uma outra pesquisa realizada pelo governo em 2014 aponta que 77% das mulheres que declararam ser vítimas de violência sofrem essa violência semanalmente ou até mesmo todos os dias. 82,5% dessas mulheres afirmaram que a violência foi praticada por parceiros ou ex-parceiros. Em levantamento realizado pela Central de Atendimento à Mulher, ficou constatado que as crianças estão envolvidas diretamente em casos de violência doméstica. 64% presenciaram a violência e 18% eram vítimas diretas da violência juntamente com as mães.
Em 2014, pelo menos 47 mil mulheres foram estupradas no Brasil. E olha que o IPEA aponta que apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. É bem possível que você que está assistindo esse vídeo agora conheça uma vítima de violência contra a mulher. 54% das pessoas conhecem uma mulher que foi agredida e 56% conhecem um homem que já agrediu uma mulher. A estratificação de gênero é coisa séria. Ela faz vítimas tanto na esfera pública, mas principalmente na esfera privada. Por isso, se você conhece alguma vítima de violência doméstica, não deixe de denunciar. Bom, pessoal, esse foi o último vídeo da série Desigualdades. Esperamos que vocês tenham gostado, curtido, compartilhado, deixado aqui embaixo o comentário de vocês. Para o mês que vem falaremos de um assunto polêmico, falaremos sobre terrorismo. Então, não deixe de acompanhar a Hydra. Valeu!